E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Com vocês, vamos terminar o nosso conteúdo de matemática com raiz quadrada, né? Finalizando aí. Então, vamos lá. Iniciaremos vendo que são quadrados perfeitos. Então, eu costumo dizer que para a gente aprender o conteúdo de raiz quadrada, eu vou fazer a tabuada do próprio número, né? 1 vezes 1. Então, a tabuada do próprio número. Eu costumo falar que essa tabuada do próprio número. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. E por aí vamos. 8 vezes 8, 64. Então, é 1 vezes 1. Quantas vezes repete 1? 2. É 1 ao quadrado. 2 vezes 2. Quantas vezes repete o 2? 2. Então é 2 ao quadrado. Agora eu vou escrever em forma de potência. 3 vezes 3. Quantas vezes repete o 3? 2. Então 3 ao quadrado. 4 vezes 4. 4 ao quadrado. 5 vezes 5. 5 ao quadrado. 6 vezes 6. 6 ao quadrado. 7 vezes 7. 7 ao quadrado. E aí nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Os números, o que é, professor, um quadrado perfeito? Os números quadrado perfeitos são os resultados de números elevados ao quadrado. Os quadrados perfeitos são infinitos. Então, um número multiplicado por ele mesmo. Eu sei que eu vou ter um quadrado perfeito, porque eu vou poder elevar ao quadrado. Professor, geometricamente, o que é 2 vezes 2? É um quadrado de lado 2, com quantos quadradinhos dentro? 4. Geometricamente, professor, o que é 3 vezes 3? É um quadrado de lado 3, 3 quadradinhos em cada lado, no total 9 quadrados. E por aí vamos. Então aqui nós estamos vendo, né, a tabuada por ele mesmo, um número multiplicado por ele mesmo, que é que são os quadrados perfeitos. Mas, professor, por que eu tenho que saber isso? A tabuada por ele mesmo, né? Por ele mesmo. Por que, professor? Por que eu tenho que saber que é um quadrado perfeito, que está elevado ao expoente 2 ao quadrado? Para eu entender o conceito de raiz quadrada, né? Então, antes de entender, vamos ver os termos, né? Os elementos de uma raiz. Qualquer raiz quadrada é composta de termos. Eles recebem os nomes. Então vamos lá. 2 é o índice, não aparece. Todo número que fica aqui em cima, é o índice. Se fosse 3, quando não aparecer nada aqui em cima, eu sei que é 2. Por isso que eu leio raiz quadrada. Observem que na anterior, observem, retornando aqui para vocês, observem que todos esses termos aqui, o índice, onde está o índice, professor? O índice fica aqui, Aparece alguma coisa? Não. Mas quando não aparecer nada aqui em cima, eu sei que é 2. Eu leio raiz quadrada, tá? Então, vou retornar lá aos nossos termos, só para vocês verem. Suponhamos que aparecesse 3, seria raiz cúbica, né? Igual nós aprendemos lá em potência. Elevar, né? 4, raiz quarta. 5, raiz quinta. Lê em ordem, né? Lembrando que o 2 é o quadrado, o 3 é o cubo, pode ler, né? Lá em potência a gente pode ler em ordem. Aqui a gente lê em raiz quadrada, a gente lê assim. A gente prefere ler assim. Então, o 9, quem está dentro
desse símbolo, o número que está dentro, a letra, a coisa que está dentro desse símbolo é chamado de radicando, no nosso caso 9. Esse símbolo aqui, ó, né, que eu falo, né, a casinha, essa casinha que é esse símbolo aqui, é o radical. Então a casinha, né, é o radical. O resultado que está depois do igual, o resultado é a raiz. Vamos ler uma raiz quadrada, né? É representada pelo símbolo, né, que é o radical, é a casinha. E vamos começar a ler, né, o índice. Vamos identificar os seus termos aqui. Quem está dentro da casinha, que é o radical? 1. Qual é o nome dele? Quem fica dentro, radicando. Quem é o radicando? 9. Quem é o radicando? 16. Quem é o índice? Não apareceu nada, o índice é 2. Todas são raízes quadradas. O radical e o resultado é a raiz que não tem nada depois do igual. Professor, eu preciso identificar os termos? Não. Aqui não, aqui nós vamos fazer a leitura. Então, como que se lê? Todas são raiz quadrada. É só falar raiz quadrada do número que está aparecendo. É 1 raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de qual número que aparece? 9. Raiz quadrada de 9. Qual o número que aparece aqui? 16. Raiz quadrada de 16. Cálculo de uma raiz quadrada. Se é possível calcular a raiz quadrada exata de um número quando este número for um quadrado perfeito. Nós estamos trabalhando com raiz quadrada de números naturais. Lembra aqueles números que nós contamos naturalmente, os quadrados perfeitos que nós vimos no início da nossa aula? O que é um quadrado perfeito? Aquele que tem o expoente 2, o número multiplicado por ele mesmo? Isso aí é um quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Que número multiplicado por 2, que número multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. 2 multiplicado por ele mesmo, 2 vezes 2, 4. Né? E 2 ao quadrado também é 4. Né? Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. A minha raiz agora é 2, o radicando 4, meu índice é 2, não aparece, a minha casa aqui, o meu radical. Então, eu leio assim, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, para eu encontrar a raiz quadrada, a primeira pergunta que eu faço, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 4? Aí a gente tem que lembrar daquela, eu costumo falar, da tabuada dos quadrados perfeitos, da tabuada do número multiplicado por ele mesmo. Aí você faz no seu caderninho 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, igual nós vimos no início da aula, para ficar mais fácil para você descobrir. Então, raiz quadrada de 9 é 3 vezes 3. Está errado. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3 e 3 vezes 3, 9. Professor, mas como que eu vou adivinhar? Faz a tabelinha do início da aula. 1 vezes 1 igual a 1, 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 3 igual a 9, 4 vezes 4 igual a 16, 5 vezes 5 igual a 25. Faz aquela tabelinha no seu caderno que você vai descobrir todas as raízes. Raiz quadrada de 16 é 4 ao quadrado, está errado. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Somente isso, gente. Número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 16, 4. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 9, 3. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 4, 2. Continuando o nosso cálculo aí. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? 5. 5 vezes 5, 25. Lê-se, raiz quadrada de 25 é igual a 5.
Que número multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. 6 vezes 6, 36. Lê-se, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Que número multiplicado por ele mesmo que vai me dar 49? 7. 7 vezes 7, 49. Lê-se, raiz quadrada de 49 igual a 7. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 64? 8, né? 8 vezes 8, 64. Lê-se, raiz quadrada de 64 igual a 8. Professor, vou repetir de novo, eu preciso de adivinhar? Não. Faz a sua tabuada, que são os quadrados perfeitos, que eu vou falar a tabuada do ele mesmo. Você multiplica o número por ele mesmo, começando do 1. E pode ir até o 10, o 11, o 12, o 13, 13 vezes 13, 14, 14, 15 vezes 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Ele é infinito. Essa tabuada por ele mesmo, eu costumo dizer assim, tá, gente? A tabuada por ele mesmo é infinita. São os quadrados perfeitos. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 7, 49, né? Não é assim? 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144, 13 vezes 13, 169 e por aí vamos. Né? E aí eu agradeço, a gente termina nossa aula aqui. Eu agradeço a vocês, um forte abraço, até mais.